Alô pessoal, tudo bem? Gostaria de saber primeiro se vocês estão conseguindo me ouvir aí, por favor. Puder dar um ok aí que está ouvindo bem, eu agradeço. Vocês conseguem me ouvir? Ah, então tá legal, né? Obrigado, Caio. Boa noite a todos aí. Bom, pessoal, vamos começar então nossa live aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Marcelo, né? Marcelo Investidor. E hoje estou fazendo aqui uma live, né? Porque eu venho fazendo todas as semanas, né? Com o Paul Goodman, mas o Paul está agora numa semana que ele vai fazer bastante coisa essa semana e ele está muito atarefado. Então essa semana, para não perder o ritmo, eu decidi fazer a live aqui sozinho mesmo. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Boa noite a todos que estão entrando aí. Ricardo, Academia, Felipe, Diogo, a rapaziada toda. Valeu, pessoal. Vamos lá então. Bom, começar então, pessoal, falando um pouco sobre educação financeira, né? Educação financeira é o básico, né? Para você se tornar um investidor, você precisa, antes de mais nada, você precisa realmente começar a cuidar bem do seu dinheiro, porque precisa sobrar dinheiro para você investir, né? Se não sobrar dinheiro para você investir, não tem como, né? Não há investimento que se faça, né? Então vamos lá. Básico da educação financeira, pessoal, é você realmente gastar menos do que você ganha. Parece uma coisa meio boba, né? Mas é muito importante, porque se você acaba acumulando posteriormente dívidas, você acaba se enrolando, acaba tendo dificuldades financeiras por causa disso. E por quê? No Brasil, pessoal, os juros aqui são muito altos mesmo. Então, quer dizer, você pagando juros altos, o que vai acontecer? Se você conseguir ainda pagar, né, você vai ter um custo muito elevado sobre isso. Mas se você não conseguir pagar aqueles juros da dívida que você tem, isso vai se tornar uma verdadeira bola de neve, né? É os juros compostos ao contrário, né? Ele vai trabalhar contra você, né? Então, por isso que eu digo, quem conhece e entende como tudo isso funciona, ao invés de pagar juros, recebe, né? Então, por isso que eu sempre digo, muito importante, primeiro de tudo, é você gastar menos do que você ganha. Por isso tem uma proposta que eu sempre faço, pessoal, que as pessoas, por exemplo, comecem assim com, por exemplo, 5% do seu salário. Ao você receber o seu salário, vamos colocar uma hipótese aqui, né? Vamos supor que você ganhe uma hipótese de R$ 2.800, tá? Ganhando R$ 2.800, 5% disso vai dar quanto? É 140, não é isso? Começa assim, recebeu lá o seu salário, seus 2.800, separa 140 e guarda, tá? Pode colocar num CDB desses de taxa Selic de 100%, tá bom? Pode ser mesmo, olha, até na poupança você pode colocar. Não é um bom investimento, é um dos piores, se não o pior, mas pelo menos você vai estar guardando dinheiro e vai estar se autodisciplinando, né? Você vai acabar tendo a autodisciplina já com você, isso é muito importante. Então, você começando assim, você já começa a fazer uma diferenciação do seu salário a receber. Ou seja, de fato, você vai receber R$ 2.800, porém, na verdade, você não vai ficar mais com 2.800. Você vai ficar com 2.800 menos 140, que vai dar 2.660, ok? Então, a partir disso, pessoal, é que você vai fazer os seus gastos normais, né? Do seu mês, normal, pagar todas as contas, enfim, todas as prioridades e também as não prioridades, porque é impossível, né, pessoal, viver sem algum supérfluo, né? Outro dia mesmo eu coloquei um story aqui de umas boias, né, com temas do exército, e o rapaz até mandou para mim no direct, pô, Marcelo, mas essa boia é legal, cara. Eu falei, olha, eu também gostei, mas é supérfluo, né? Era bem legal realmente a boia, mas ela tinha uns motivos assim do exército e tinha um canhão assim que disparava água. Era bem legal, interessante o negócio, mas é supérfluo, né, pessoal? É mais para você se divertir. Então, quer dizer, você levando a sério, você guardando o seu dinheiro ali, né? Você com o tempo formando a sua reserva de emergência, você começa a ficar pronto para se tornar o quê? Um investidor, né? Você aí não tem dívidas, não é?
você já tem um dinheiro guardado e aí você começa a investir. Pessoal, esse negócio de ficar comprando ação e vendendo, swing trade, pior ainda, o day trade, pessoal, na verdade, é um percentual muito pequeno de pessoas que acaba ganhando dinheiro com isso. É mais quem ganha dinheiro com isso, pessoal, profissional de mercado, são pessoas que já estão bem acostumadas a isso, são fundos, né, grandes fundos, né, com suas gestões gigantescas, né, de bilhões, né, bilhões, bilhões. Então, quer dizer, eles acabam tendo até, de verdade, vantagens, né, vantagens, se é que vocês me entendem, sobre nós, pequenos investidores. Então, quer dizer, deixa esse negócio para os profissionais e vamos criar a nossa renda passiva. Vamos nos preocupar com a nossa previdência. Vamos nos preocupar quando a gente, né, ficar com os cabelinhos brancos. Isso é importante. Porque a última coisa que pode acontecer, e vocês vão concordar comigo agora, se imagine nessa situação. Você lá com seus 70, 70 e poucos anos, né, já sem tantas forças assim para trabalhar, para estar no mercado de trabalho, e aí você precisa de dinheiro. Veja a situação, e agora você não tem. E aí você vai precisar pedir dinheiro emprestado para parente, amigo, pior ainda, o banco. Sabe-se lá o que você vai ter que colocar, não é? Do seu patrimônio como garantia, porque o banco não vai te emprestar dinheiro se ele não tiver uma garantia de que você vai pagá-lo. Né? Caso você não pague, ele fica com a sua casa. Caso você não pague, ele fica com o seu carro. Então, quer dizer, é assim que funciona. Ou seja, precisamos nos livrar disso. Ah, Marcelo, mas tem o INSS, tem, ou então eu não sou diretamente ligado ao INSS, Marcelo, porque eu sou funcionário público. Sou funcionário público do Estado, ou do município, ou da União, enfim. Deixa eu falar uma coisa para você. A coisa já foi muito boa para quem foi funcionário público, hoje não é mais não. Primeiro, antigamente você, funcionário público, conseguia se aposentar depois de 25 anos de trabalho. Contribuição. Eu conheço pessoas, eu tenho um vizinho aqui no prédio que eu moro, e ele tem, acho que ele deve estar com uns 70 anos por aí. Ele começou com 20 anos. Vejam bem, ele começou com 20 anos e quando ele chegou aos 45, ele se aposentou. Pessoal, com 45 anos o cara se aposentou, 25 anos de trabalho. Funcionário de Furnas, né, eletricidade, né? Então, quer dizer, pessoal, isso não existe mais. Funcionário público não se aposenta mais com 45 anos. Sendo um funcionário do Estado, do município e tudo, agora ele tem que atingir uma idade, né, que não está mais na faixa também dos 50, já está na faixa dos 60. O que eu estou querendo explicar para vocês é o seguinte. Ainda tem outro detalhe. Antigamente se aposentava, antigamente o funcionário público ele recebia 100% do dinheiro que ele estava recebendo quando estava na ativa. Isso mudou. Isso mudou. Agora ele não recebe mais, ele recebe já com algum desconto. O que vocês acham? Vamos fazer um exercício de futurologia. A verdade é que nada vai melhorar aqui. A verdade é que cada vez as coisas vão se deteriorando mais. Eu, desde criança, já passei dos 40, né, pessoal? Eu, desde criança, estou ouvindo a história de que o Brasil é o país do futuro, que vai chegar lá, que vai acontecer, que vai e tal. Pessoal, eu, sinceramente, sou um cara otimista, mas eu não vejo isso tão cedo acontecendo. Entendeu? Só com medidas de alto impacto que eu não vejo acontecer no Brasil, até pelos candidatos que nós temos atualmente para o próximo pleito, né, da presidência da República, como também o atual presidente, e nem os anteriores. Então, quer dizer, não vai aqui nenhuma crítica política, nada. Aliás, sinceramente, eu não sou Lula, eu não sou Bolsonaro. Aliás, faz anos e anos que eu não voto em ninguém. Então, pessoal, questão política comigo, estou fora. A questão mesmo é uma de observação, né? Porque quando você está num sistema como o nosso, e prestem muita atenção no que eu vou dizer, o nosso sistema não é presidencialista, é um sistema de troca de favores. É assim que funciona. A maioria, grande maioria dos congressistas que lá estão, eles não estão lá para legislar para o bolso, ou melhor, para o povo, estão lá para legislar para o bolso. A realidade é essa. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? As coisas devem piorar para quem se aposenta. Se aposentando no futuro, a tendência é que você receba menos do que você imagina hoje. Vocês sabem qual é o teto hoje do INSS? 6 mil e poucos reais.
6 mil e poucos reais. Vocês sabem qual é o percentual de pessoas que recebem esses 6 mil e pouco? Aliás, vocês sabem qual é o percentual de quem recebe mais de 4 mil no INSS? 4 mil que hoje já não é assim um grande salário, hein? Gente, é um percentual muito pequeno. Muito pequeno. Olha, eu conheço uma pessoa na minha família que quando se aposentou com 8 salários mínimos da época. Isso faz 30 e poucos anos. Hoje, essa pessoa recebe 4 salários mínimos. É um privilegiado. É um privilegiado. Recebe, então, R$ 4.500, mais ou menos. É um privilegiado. Aposentado que pagou a sua contribuição pelo teto. Pelo teto. Olha o que aconteceu. Ele foi simplesmente achatado ao longo desses anos todos. O que vocês acham que vai acontecer com vocês? Por isso que eu faço questão, pessoal, de contar aqui a minha história, porque ainda que eu reconheça que no passado, durante vários anos, eu tenha sido mesmo uma pessoa avarenta, não nego, fui avarento sim. Hoje colho os frutos disso. Hoje colho os frutos disso, mas eu sinto também que eu perdi muita coisa. Eu deixei passar muita coisa na minha vida que hoje eu lamento, eu fico triste, né? Mas, por outro lado, é como eu sempre brinco dizendo assim, o nosso amigo Ricardo deve estar aí na live, ele gosta quando eu falo isso. A gente tem que, se você não nasce rico, não casa com alguém rico, ou não ganha na Mega Sena, ou qualquer uma dessas loterias aí, ou dá uma sorte de acertar uma dessas criptomoedas que você fica milionário em um ano. Então, pessoal, a única chance que você tem realmente é de, com o seu salário, você guardar o máximo possível para você poder investir. E foi isso que eu fiz, né? Então, desde o meu início, lá em maio de 2006, né, na renda variável, e eu digo que eu comecei por fundos, né? Eu comecei por fundos de ações, porque eu não tenho vergonha de dizer não, eu tinha medo, na época, de investir direto em ações. Então, eu fazia os meus investimentos através de fundos de ações, né? Eu tinha medo e tal, ficava bem receoso e tal, e foi assim. Então, pessoal, voltando àquilo que eu estava dizendo, a importância da aposentadoria. Como eu falei lá no início, importante, todos vocês, funcionário público ou da iniciativa privada, não importa, comece a fazer já a sua aposentadoria. Foi assim que eu comecei a pensar lá em 2006, na época, como eu disse, só com fundos, e depois passando um foco maior na renda passiva. Eu faço, vou contar para vocês, eu faço comprando fundos imobiliários e ações. Tá mais ou menos assim, pessoal, 2/3, tipo 64, 65% em ações e 34, 35% em fundos imobiliários, né? Então eu tenho feito assim já há vários anos e tem dado certo. Então foi muito bom. O importante também dizer para vocês, não se esqueçam de uma coisa, muito, muito importante. Assim que você receber os dividendos, tanto de fundos imobiliários como de ações, não gaste. Não gaste, entendeu? É muito importante isso. Olha, eu lembro, pessoal, de histórias, vou contar para vocês aqui, né? É bem legal a gente falar, eu abro o jogo mesmo, não tem por que mentir. Muitas histórias, o pessoal até brincava comigo, fazia gozação, amigos de trabalho, amigos de curso, escola, enfim. Brincavam muito comigo, o pessoal do bairro também, né? Ah, Marcelo, aí, feriado prolongado, e aí, vamos viajar? Aí o Marcelo dizia para eles, não vou não, cara. Pô, Marcelo, ó, vai ter um Rock in Rio e tal, pô, vamos lá. Pessoal, eu nunca fui a nenhum Rock in Rio, nenhum. Até hoje eu nunca fui. Tô pretendendo ir. Quando eu pensei em ir, quando eu pensei em viajar para um lugar mais ou menos, pô, aí começou a pandemia, pessoal. Porque só em 2018, né, final de 2018, é que eu consegui chegar lá no ponto de poder pagar todas as minhas contas, né? Então, quer dizer, é só ali que eu comecei a me sentir mais, né, assim, mas graças a Deus eu não tinha a patologia da avareza, né? Então, logo que eu atingi o nível que eu queria, o que aconteceu? Eu acabei deixando de ser avarento e passei a ser um cara econômico. E é o que eu sou hoje. Eu diria que eu não gasto dinheiro com besteira. Não gasto dinheiro à toa. Entendeu? Como o meu amigo Paul Goodman costuma dizer, eu não deixo dinheiro na mesa. Tomo bastante cuidado com isso. Mas é só também. Não deixo mais assim de comprar certas coisas que eu gostaria. Entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que tivesse assim uma jaqueta de R$ 400, ok? Aí tem uma jaqueta de 250
tem a jaqueta de 120 e tem o não comprar a jaqueta, fica com a jaqueta velha mesmo. Antigamente, antigamente eu não compraria, ficaria com a jaqueta velha, né? Hoje eu estou ali na faixa já do 250, entendeu? Também não compro aquela de 120, porque na verdade, pessoal, sabe o que acontece? Muitas vezes você compra um produto muito barato e ele não tem qualidade, então ele não dura. Então eu vou na de 250. Não vou na de 400, mas vou na de 250, entendeu? Então eu já passei daquela fase de ser um avarento, né? Agora eu já fico sendo um cara econômico e cuidadoso, né? Então, pessoal, voltando à parte da aposentadoria, que é muito importante. Então, você fazendo assim, fazendo boas escolhas de ações, fazendo boas escolhas de fundos imobiliários, sabe? Você acaba tendo qualidade na sua carteira. Isso é muito importante. Você precisa aprender a analisar tudo isso, né? Se você tiver até um pouco de dificuldade com isso, você pode até entrar para a minha consultoria, tá? Tem vaga. Qualquer coisa me chama no direct aí que a gente conversa, tá bom? Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte: você comprando ações de boas empresas, comprando boas cotas de fundos imobiliários, reaplicando os dividendos, acreditando principalmente aquele meu mantra, né, aqui do canal: paciência, disciplina e aporte, né? Não esqueçam disso. Paciência, disciplina e aporte. É o PDA, né? Muito importante. Você acaba chegando no meu segundo mantra. Renda passiva é a aposentadoria da nova geração. Renda passiva é a aposentadoria da nova geração. Esse negócio de INSS está ficando para trás. Está ficando já ultrapassado. Então, Caio, obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Consultoria top, né? Valeu. Então, pessoal, como é que a gente faz para escolher boas empresas? Eu costumo dizer o seguinte: você precisa conhecer primeiro o passado da empresa, para entender o seu presente e projetar o seu futuro. Primeiro, a dica que eu dou para vocês é o seguinte: comece a conhecer a empresa. Olha, na internet tem tanta informação. Vai no site da empresa. Procura saber a história, procura saber quando ela foi fundada, lá de trás. Ué, mas se você vai casar com ela, e é isso que a gente quer, se tornar sócio da empresa mesmo, se você vai casar com ela, é importante que você conheça ela bem. Ou você casa com alguém assim de repente? Não, né? Não tem que conhecer primeiro, tem que namorar, depois ficar noivo e casar? Então tem que fazer tudo direitinho, né? Então com a ação é a mesma coisa. Você tem que fazer assim, você tem que conhecer a história dela, conhecer o ramo, como funciona. Por exemplo, se for um setor de seguros, por exemplo, eu tenho algumas empresas no setor de seguros. E, por exemplo, aí você começa a analisar, ó, setor de seguros, como funciona? Pô, legal, eles recebem dinheiro antes, né? E depois é que eles pagam, então eles sempre têm dinheiro em caixa. Peraí, sendo assim, então nunca tem dívida? É verdade. Então, quer dizer, é legal, realmente, empresa de seguro não tem dívida. Eu vou dar um exemplo prático aqui. O IRB, né? O IRB, Resseguradora, é uma empresa que está passando por uma situação muito complexa aí e tal, muito difícil, mas quando você olha para o caixa do IRB, você encontra lá 10,2 bilhões de reais. Eu disse 10,2 bilhões de reais. Então, quer dizer, uma empresa que está passando por uma dificuldade muito grande, né? Uma crise, na verdade, a crise do IRB não é econômica, é uma crise assim de confiança, né? Na medida que a confiança vai voltando, a empresa vai voltando. Inclusive, só para completar, né, sobre o IRB, ele nos primeiros 9 meses de 2020, ele teve um prejuízo de 1,5 bilhão. Prestem bem atenção nisso. Primeiros 9 meses do ano passado, prejuízo de 1,5 bilhão. Sabe qual foi o prejuízo deles nesses primeiros 9 meses agora de 2021? 311 milhões. Aí quem não conhece pensa assim: ah, já era, ó, continua tendo prejuízo. Gente, saiu de um prejuízo de 1,5 bilhão para um prejuízo de 311 milhões. Olha a diferença, ele está chegando. Ou seja, tudo leva a crer que no ano de 2022, né, o ano que está chegando aí, o IRB já vai estar no azul. Olha só, mas muita gente não percebe isso, não presta atenção. Então isso é importante, entendeu? Então é você conhecer a empresa, analisá-la todinha, para você saber se realmente ela vale a pena, né? Porque quando você compra ações de uma empresa, você se torna sócio dela. Se torna sócio dela. E você deve focar prioritariamente na renda passiva. Ou seja, o que é a renda passiva? Ela é gerada pelos dividendos que você recebe das ações que você tem.
Mas Marcelo, peraí, e se a empresa que valia R$ 18, ela cai para R$ 12? E agora? Foca na renda passiva. Eu estou vendo a minha carteira cair, cair, cair faz um tempão. Desde a pandemia. Daquela parte mais forte, né? Vocês lembram da pandemia? Ali, aquele momento mais crítico, né? Acho que foi ali em março, abril do ano passado, faz mais ou menos um ano e meio por aí. Pô, eu vi a minha carteira assim ser desmoronada, assim, né? A mesma coisa que eu tinha feito, tinha visto já em 2008, eu vi agora, só que agora foi até mais rápido. Pessoal, continuaram me pagando dividendos normalmente. Uma empresa ou outra acabou fazendo um provisionamento um pouco diferenciado e tal, mas continuaram me pagando normalmente. As empresas se saíram muito bem, no geral, dessa pandemia. Eu confesso até que fiquei um pouco surpreso. Somente o sistema bancário foi muito bem, né? E eu percebi também o setor de energia, ele continuou do mesmo jeito, né? Pagando dividendos, tendo bastante lucro, né? Empresas aí que tiveram recorde de lucro, por exemplo, a Grendene, que é uma empresa que é uma empresa de calçados, para quem não sabe, é a maior exportadora brasileira de calçados, né? Que mais manda calçados lá para fora. A Grendene bateu recorde de lucro num determinado trimestre aí que teve, acho que foi o segundo, e acabou pagando um dividendo gigantesco, né? Então, quer dizer, a Taesa também pagou um dividendo muito bom esse ano já, pagou tudo de uma vez, assim, foi o segundo maior dividendo da história da Taesa. Foi exatamente agora, dentro da pandemia, né? O ano de 2021, e eu não sei se eles ainda vão pagar alguma coisa, olha aí, quem sabe, né? Ainda pode chegar uma graninha da Taesa aí. Então, quer dizer que, no caso, até é a maior posição da minha carteira, né? A Taesa. Então, pessoal, escolham com cuidado, com muita atenção, as ações que entram na sua carteira, tá bom? Tem que ter muito, muito cuidado com isso mesmo. Outra coisa, pessoal, e os fundos imobiliários, né? Como é que funciona isso, Marcelo? Olha, tem tipos de fundos imobiliários, né? Tem tipo de tijolo, tem que a gente chama, tem fundos de papel, tem o fundo de fundos, né? Tem o fundo híbrido também. Então, quer dizer, são modalidades diferentes. Por exemplo, de tijolo, para quem não sabe, são edificações. Tá? O prédio de uma faculdade, o prédio de um shopping, o prédio de um hospital. Entendeu? Esses é do tipo tijolo. Aí tem um fundo também de papel. O fundo de papel, ele é interessante porque, diferente do fundo de tijolo, ele não avança tanto a cota dele. Eu invisto em fundos imobiliários há 9 anos e meio para 10. Olha, eles não avançam tanto, mas eles pagam um rendimento alto, entendeu? Eu tenho recebido agora de fundos imobiliários que eu tenho comprado ultimamente, muita coisa na faixa de 0,9, 1%, 1,05 por mês de dividendos, que na verdade a nomenclatura correta para fundo imobiliário é recebimento de rendimentos. Eles falam assim, rendimentos, né? Mas a gente engloba tudo mesmo em dividendos, que não tem problema. É o dinheiro pingando na conta. É isso. Então, pessoal, o fundo de tijolo são edificações, né? Basicamente recebe o aluguel. Por exemplo, você é dono de parte de um prédio que está alugado para um hospital. O hospital paga o aluguel, você, de acordo com a sua participação, você recebe, né, o aluguel. Um shopping, a mesma coisa, você passa a ser dono lá do prédio do shopping, né? Ainda tem outra coisa, no shopping você ainda tem uma outra receita que as pessoas muitas vezes não sabem, é o estacionamento. Aquela grana do estacionamento também é nossa, através de fundo imobiliário, sabiam? É assim. E o fundo imobiliário é legal, pessoal, porque ele paga 95% do lucro líquido do mês. Ele é obrigado, no mínimo 95%. Então, quer dizer, vale muito a pena, né? Ele não retém muito caixa, né? Então, então já falei do fundo de tijolo, né? Basicamente recebe aluguel, como se fosse uma casa, um apartamento que você tem, recebe aluguel. O fundo de papel é assim, vou explicar para vocês. Tem um intermediário aí no meio. Intermediário só pode ser no meio, né? Pô, essa daí eu vacilei. Bom, pessoal, é assim. O fundo imobiliário que nós temos, ele empresta dinheiro para uma securitizadora. Essa securitizadora empresta dinheiro para a incorporadora, que constrói o prédio, o shopping, enfim,
desse jeito. Então, nós emprestamos para a securitizadora e os juros são altos. Por isso que eu disse para vocês que a gente recebe 0,9, 1%, 1,1, tem até mais do que isso, entendeu? E aí depois eles, né, emprestam lá para a incorporadora e certamente botam mais um pouquinho para poder ganhar também, né? Então, é dessa maneira que funciona. Ainda tem outra modalidade, que são os fundos de fundos. O fundo de fundo é o seguinte, esse é interessante porque fica bem pulverizado. Até para quem está começando, é interessante fundo de fundo. Eu acho legal, porque ele vai comprando um pedacinho de cada fundo. Ele é dono de 0,3% daquele fundo ali, 0,5% do outro ali, 1,2% do outro ali, e ele vai formando, né, o seu portfólio ali. É interessante também. O fundo híbrido, ele funciona, bom, o próprio nome já dá uma dica, né? Ele tem papel, tem fundo de papel nele, no seu portfólio, mas também tem fundo de tijolo. Um bom exemplo desse, e é um fundo até de entrada, que é a segunda maior posição da minha carteira, que é o MXRF11, o Maxi Renda. Ele é legal, pessoal, dois aspectos sobre esse fundo. Primeiro, por ele ser híbrido, né? Ele tem papel, né? Acabei de explicar qual é, e também tijolo. Tem mais papel do que tijolo, tá? Nesse fundo, Maxi Renda. Mas é legal porque ele é um fundo que ele tem um preço baixo de entrada. Ele tem um preço em torno de R$10, 9,98, 10,02. Ele é bonzinho de comprar. Você tem que comprar pelo menos uma, né? Então, quer dizer, vale a pena. Vale muito a pena. Um fundo bem legal e tal. Olha, não estou indicando para você, tá? Estou só dizendo que eu tenho na minha carteira, tá? Como, por exemplo, outros fundos também que eu posso falar para você que eu tenho na minha carteira de fundos imobiliários. Tem um que eu gosto muito, que é o Rio Bravo Educacional. O código é RBED11. É bem legal. Ele antigamente tinha um outro nome, chamado Aesapar. Eu sou do tempo do Aesapar. Aliás, eu tenho histórico de fundos aí que já mudaram de nome, que o outro já comprou, porque você vai ficando velho no investimento, você vai vendo passar um monte de coisa. E a realidade é essa. Então, esse fundo chamava-se Aesapar. E aí depois ele passou para ser Rio Bravo Educacional, o RBED11. Ele começou a comprar, ele só compra prédios que são utilizados para fins educacionais. Colégios, né, escolas, faculdades, né, as universidades. E ele já está, que eu me lembro agora, estados, né? Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo. Então, quer dizer, é um fundo que está ganhando muita força. Eu tenho ele na minha carteira, gosto muito. Um outro fundo também legal que eu tenho na minha carteira, que eu posso falar para vocês, que eu tenho comprado, esse é de papel, é o Bari, é o Barigui, né? A gente chama só de Bari 11. É bem legal também, pessoal, eu gosto muito dele. Eu comprei ele há pouco tempo, comecei a comprá-lo há pouco tempo, acho que tem uns 40 dias que eu estou comprando o Bari, se muito. Aí eu vou lá sempre e compro mais um pouco dele. Bem legal, é um fundo de papel bem sólido, bem firme, tá? Estou gostando muito dele, Bari 11. Agora, pessoal, voltando a falar também das ações, que aí acabei que eu falei só de alguns fundos imobiliários que eu tenho, mas não falei das ações, né? Que eu tenho comprado e tal, que eu tenho negociado ultimamente. Negociado, maneira de dizer, que eu só compro mesmo, pessoal. Muito difícil vender alguma coisa. Eu gosto de ficar sócio, eu gosto de acumular. Acumular ações, acumular cotas de fundos imobiliários. Porque cada vez que eu tenho mais uma, tanto de fundos imobiliários como de ações, é um pouquinho a mais que eu recebo. Se o meu foco é a renda passiva, então eu tenho que ter cada vez mais, entendeu? O RBED, Ricardo, ele está custando mais ou menos aí na faixa de uns cento... o Bari? O Bari é cento e pouco. Cento e pouco. Acho que deve estar uns cento e... Ele agora varia um pouco, né? Porque agora os fundos imobiliários deram uma caída, que inclusive é bom, viu, pessoal? Você paga menos pela mesma coisa, viu? Que ele continua pagando o mesmo rendimento. Então, é essa faixa aí, Ricardo, é cento e poucos reais, tá? Tá 102, 103, por aí. É só procurar aí, tranquilo. Bota no Google. Toda vez que vocês tiverem uma dúvida, pessoal, sobre o preço de um fundo imobiliário ou de uma ação, coloca o código dele no Google. Ah, Marcelo, não sei o código. Não tem problema. Coloca o nome. Coloca o nome da ação, nome da empresa, né, no caso. Ou então você coloca o nome do fundo imobiliário que está aparecendo. Entendeu? E bem sólido. Estou gostando muito do Bari 11. Mas eu ia falar o quê? Das ações, né? Bom, até falei numa live anterior com o Paul Goodman
falei sobre isso, né? Tenho comprado ações do Santander. Tá 101, né, Cadu? Valeu. Tenho comprado ações do Santander, né? Tenho comprado ações da Vibra, né? A Vibra é uma empresa que ela era BR distribuidora, né? Aí ela fazia parte do... Era um braço da Petrobras. Era um braço da Petrobras, então ela saiu daí. Então ela deixou de ter aquela característica de estatal, né? Aí ficou bem bacana. Foi, dizendo assim, virou da iniciativa privada. Ela foi desinchada. Olha aí, os custos reduziram muito. Isso facilitou demais a vida dela. Então a Vibra ficou uma beleza. Quando era nessa característica de estatal, ela acabava tendo assim um lucro líquido por ano de 1,5 bilhão, 1,6 bilhão. Vocês sabem quanto que ela está dando agora? Últimos 2 anos aí? 3 bilhões. Ela está faturando o dobro. E olha o potencial que essa empresa ainda tem. E tem mais, hein? Está barata. Está aí na faixa de R$ 21, R$ 21,50. Está barata. Vibra, muito boa empresa, gosto muito. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Eu tenho comprado Itaúsa também. Porque Itaúsa, pessoal, ficou abaixo de 10. Nossa senhora, já vale muito a pena. Eu estou fazendo um cálculo que ela vai pagar pelo menos 66 centavos no ano de 2022. Pelo menos 66 centavos. Ainda que eu compre, não abaixo de 10, mas que eu compre a 10, ela já vai me pagar 6,6 de dividendo no ano. E para mim, meu amigo, passou de 5,5, 6, tá ótimo. Porque aquilo é o primeiro ano. É o primeiro ano. E como vai lá para frente? O que vai acontecer? A empresa vai lucrando cada vez mais? A tendência natural, pelas próprias estatísticas de décadas e décadas aqui no Brasil, e não só de décadas e décadas no Brasil, mas até de século para os americanos, elas acabam lucrando mais, boas empresas, e acabam pagando mais. O seu lucro líquido vai aumentando, vai pagar mais dividendos. É claro, porque, olha, o dinheiro do dividendo sai da onde, Marcelo? Sai do caixa. Sai do caixa da empresa. Logo, o Cadu, eu tenho Itaúsa e tenho YouTube 3 também, mas eu tenho mesmo agora Itaúsa, tá? Então, pessoal, voltando aqui, aumentando o lucro da empresa, o que acontece? Ela acaba pagando mais dividendos para você. Olha, vamos pensar aqui devagarinho, bem tranquilo. Você tem uma pizzaria, tá? No teu bairro aí com o teu primo. Aí vocês estão faturando lucro líquido 8 mil por mês. 8 mil, mas você é um cara precavido, você não vai bobear com a tua empresa, você quer fazer um caixa também para momentos mais difíceis. O que você faz? Você não vai tirar os 8 mil. Você tira, vamos dizer aqui, 2/3 desse valor. Tá? Você vai tirar 5.400, mais ou menos. Aí é meio a meio, você fica com 2.700, teu primo fica com 2.700. Ok até aí? E quando vocês estiverem crescendo mais, aumentou o volume, né, de pessoal que frequenta lá e tal a pizzaria, e ao invés de 8 mil lucro líquido, você está em 16 mil. E aí? Olha quanto que você já pode agora, né? Entenderam agora? De retirar de lucro, de dividendos agora para você e para o teu primo. Entenderam a relação? Ou seja, você pode até retirar o dobro, que você ainda vai estar fazendo com cuidados ainda, né? Vai estar separando uma boa grana para caixa e tudo mais. Então a relação é a mesma. É a mesma. Vocês estão entendendo? O lucro líquido da empresa, e grandes empresas, o lucro líquido, a tendência dela é só subir ao longo dos anos. Subindo, 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 você vai cada vez receber mais e mais dividendos. Confie no longo prazo. Olha, eu só comecei a ver, pessoal, o negócio, eu costumo até brincar, eu falo assim, eu só comecei a ver o trote, negócio de cavalo, né? Só comecei a ver o trote virar um galope no 6º ano. Para ser bem honesto para vocês. Só no 6º ano. Até o 5º ano eu, poxa, será, cara? Ainda estava meio em dúvida, né? Porque na época também, pessoal, não tinha esse monte de volume de informação que tem hoje. Hoje está muito fácil. Hoje está muito tranquilo para você se informar, para você saber das coisas. Mas eu digo para vocês com muita tranquilidade. No 6º ano foi que eu vi o negócio, sabe?
pegar o gás mesmo. Aí é que eu vi, pô, o negócio é longo prazo mesmo. Já dizia o Warren Buffett, né? Tem que confiar no longo prazo. E tem que confiar mesmo. Entenderam? É assim que funciona, pessoal. Não pode achar que 2 anos, 3 anos, Marcelo, eu tô meio desanimado. Não desanima não, cara. Eu quase desisti umas 2 vezes. Acho que até mais. Umas 3 vezes. Eu quase desisti. Exatamente por isso. Porque eu via passar um ano, via passar o segundo, o terceiro e estava vendo que eu estava acumulando, tal, mas não estava, sabe, dando aquele galope, sabe, aquele boot mesmo, sabe, para subir, não estava dando. Aí quando foi no sexto ano que eu comecei a ver a coisa crescendo em outro aspecto, em outro nível, né? Aí foi que eu falei, nossa, quase que eu largo essa vida e olha que besteira que eu ia fazer. Hoje eu não estaria aqui conversando com vocês. Estaria já chegando cansado do trabalho, né? Chegando, eu me preparando para amanhã ir trabalhar também, tal, ouvir bronca do chefe. Não, graças a Deus, não preciso mais de nada disso. E eu tenho fé que Deus vai me dar força e voz para levar essa mensagem. Renda passiva é a aposentadoria da nova geração. Tenha paciência, disciplina e aporte. Vocês vão chegar lá, mas tem que ter paciência, porque é com caráter previdenciário, pessoal. E quando a gente fala em caráter previdenciário, não pode ser 3, 4, 5, 6 anos, não. É para preparar a aposentadoria. É para não ter que ficar refém desse INSS que aí está. Hoje o INSS já não está bem. Agora imagina lá na frente, quando tiver assim, vamos dizer, daqui uns 30 anos, 25 anos, que você quer estar numa boa, tranquilo e tal. Aí eu te pergunto, e aí, meu amigo, como é que vai estar o INSS? A idade média do brasileiro, aonde vai estar? Já pensou nisso também? Cada vez mais as pessoas estão vivendo mais tempo. Eu vejo aqui pelo condomínio onde eu moro, cheio de velhinho, cheio de velhinho. Os idosos estão por aí direto, entendeu? Então, quer dizer, antes, quando eu era criança, eu não via tantas pessoas assim com mais de 90 anos. Hoje eu vejo, poxa, teve uma senhora que morreu, ela faleceu agora aqui, 101. 101 anos. Eu conheci uma pessoa com mais de 100 anos, né? 101 anos, faltava uma semana para ela fazer 102. Então vocês veem como são, né? Aqui no meu prédio, eu sei, tem uma senhora aqui no andar de baixo, 94, e tá lúcida, tá inteira. Tem aqui no andar um senhor com 91, 91. Tem um senhor que mora lá no último andar, eu acho que é 87, 88 anos. Então quer dizer, o pessoal tá aguentando mais. Na época do Império, né, as pessoas não viviam tanto tempo. As pessoas que, mesmo aquelas que tinham mais cuidados e tudo, que podiam gozar do bom e do melhor em tudo, tinham todos os recursos, essas pessoas não viviam tanto. Por exemplo, a princesa Isabel, né, a nossa princesa Isabel, ela morreu com 75 anos, 75, não viveu tanto. A irmã dela morreu com 24, a princesa Leopoldina. Então, quer dizer, o próprio Dom Pedro não teve uma vida tão longeva. Então, quer dizer, é assim, pessoal. Cada vez vai passando o tempo e a ciência, a medicina vai avançando em tal ponto que você acaba vendo a população envelhecer e, portanto, viver mais e mais. Eu já li matérias que na Suécia, Noruega, Itália, esses países já estão começando a ter dificuldades de manter o nível de pagamento de aposentadoria para os seus idosos. Lá, a idade média de lá é bem mais alta que no Brasil. Ou seja, a força de trabalho não é suficientemente grande para poder distribuir, ou melhor, arrecadar para o INSS deles para poder pagar essas pessoas que agora estão vivendo mais. Olha o problema. Você vai querer se ver metido num problema desse? Pensa bem. Eu quero que o INSS seja para você, ou a sua aposentadoria aí, meu amigo, minha amiga, de funcionário público, eu quero que a sua aposentadoria do seu trabalho seja ela uma aposentadoria complementar. Eu quero que de fato você tenha uma aposentadoria, realmente que seja uma aposentadoria feita por você, um alto processo de capitalização. Um alto processo de capitalização. Como, Marcelo? Comprando fundos imobiliários e ações de boas empresas,
bons fundos imobiliários, comprando sempre, recebendo os dividendos e não gastando, reaplicando, comprando mais. É assim que funciona. Renda passiva é a aposentadoria da nova geração. Pessoal, pensa bem nisso, entendeu? Não deixe passar. A vida é só uma. Pode até haver as reencarnações, eu até acredito, mas para mim pelo menos não adianta. Eu não me lembro de qual foi a minha última encarnação e não sei qual vai ser a próxima. Eu tenho que me concentrar nessa vida, porque é nessa vida que eu posso passar dificuldade, que eu posso ficar sem dinheiro, que eu posso ter que pedir emprestado para alguém. Olha só, já pensaram nisso? É um negócio até preocupante, né? Para quando você chega numa idade mais elevada. Já pensaram nisso? Como é que vai ser você daqui a 20 anos, 30 anos? A minha preocupação, pessoal, foi que fez eu tomar cuidado. Fez eu tomar cuidado, né, com o dinheiro. Até hoje, ter sido um cara muito seguro durante vários anos. Eu me lembro que eu comprava roupa, cheguei a comprar roupa na feira. Nada de loja de departamentos. Muito menos loja de marca e tudo, de jeito nenhum. Comprava na feira. Seu Jamil me vendeu muita roupa. Adidas com ADIDAZ. Nike, NAIKE. Cheguei a comprar chinelo na feira. Tudo mais barato. Tudo para não gastar. Tudo para ter cuidado. Tal. E aqueles que tiravam onda com a minha cara, brincavam comigo, faziam gozação, botavam apelido, tio Patinhas. Tinha um personagem, antigamente de novela, o pessoal mais antigo aí vai lembrar, era o senhor Nonô Correia. Tinha o Nonô Correia, que era o exemplo do brasileiro, né, que era mão fechada, né? E então, aí a pessoa colocou para mim também o apelido de Nonô Correia. Então, quer dizer, essas pessoas hoje estão lá, estressadas, trabalhando e tudo, e eu estou colhendo os frutos disso. E eu quero que vocês colham também. Pessoal, vou dar aqui uma sessão de abraços agora, mas antes eu vou responder ao Jorge. Não, peraí. Infelizmente, a esmagadora, tá, a população tem consciência. É verdade, Ricardo. Muitos filhos cuidando dos pais. Uma triste realidade. Marcelo, em sua opinião, casa própria ou alugada? Alugada. Para mim é alugada, porque a minha é alugada. Eu não tenho casa própria. Poderia ter, mas não quero ter. Porque para mim, Jorge, é melhor ter o dinheiro. Entendeu? Para mim vale mais a pena. Entendeu? Cadu, quanto mais velho, precisa aportar mais por mês, né? Pois é, porque você não tem o tempo mais tanto a teu favor, Cadu. Entendeu? Agora, quem está aí com 18, 19, 20, 21, 22, 23, pegar essas informações e começar essa semana, opa, esse aí vai me agradecer um dia. Esse vai me agradecer um dia. Vamos aqui a sessão de abraço. Galera toda que está aí, Ricardo, Marcos Melete, Caio, Maísa, pô, cheio de gente da consultoria. Jorge, o Jorge Bastos, né? Júlio César, Cadu, Matheus, Eduardo, SN Celulares. Ó, tô fazendo propaganda aqui, hein? SN Celulares. Péricles, da consultoria também. Josimar também é da consultoria. Pessoal, legal ver vocês aqui, hein? Muito bom, hein? Espero que vocês estejam gostando aí. É minha primeira live que eu faço sozinho. Só fiz com o Paul, né? Até agora, ele me convida. Aí eu vou sempre fazendo ali, né? É verdade. Ô, Petit Passo, Péricles, né? Beleza. É isso aí. Então, pessoal, tô aqui para isso. Para abrir os olhos de vocês, para alertá-los com relação a tudo que vai acontecer aí no futuro. Marcelo, você é o Nostradamus do mundo dos investimentos? Não, pessoal. Eu só estou olhando para frente e estou começando a, sabe, analisar para mim e já para vocês aqui. A vida, pessoal, passa rápido. Passa rápido, você tem que se cuidar disso. Deixa eu olhar minha colinha aqui embaixo que eu quero falar umas coisas para vocês aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Uma coisa que eu queria falar é a não dependência do INSS, né? Falei. Ações e fundos imobiliários. Eu já disse o que eu tenho comprado, né? Que eu estou comprando aí. Pessoal,
É uma empresa também muito boa, que eu gosto muito dela, tem na minha carteira, é a Engie. Sabe, a Engie é uma empresa é uma empresa de parte de energia. Investe não só em energia elétrica, até porque ela tem a quarta maior hidrelétrica do Brasil, mas ela investe muito agora em energia eólica, é do vento, né? E energia solar. É uma empresa também muito boa, eu chamo ela de a minha azulzinha. Eu gosto muito. O que foi aqui? Marcelo, faça mais lives. Sim, vou fazer, ô Ricardo. Minha prioridade é fazer com o Paul, né? Eu gosto mais até de fazer com ele, é muito divertido, muito legal. Mas também pretendo fazer sozinho. Quem mais aqui? Essa camisa verde tem a ver com o resultado de sábado. Ih, olha lá, Cadu. Não, eu não sou torcedor do Palmeiras, não, cara. Mas realmente foi um belo título aí que o Palmeiras conquistou, né, cara? Também não torço pro Flamengo, então também não tô triste. Eu torço pro Fluminense. Meu time tá mais ou menos, né, nesse campeonato. É verde, né? Verde, branco e grana, né? Pois é. Às vezes tem mais alguma coisa que eu queria falar para vocês aqui. Falei da importância de economizar, né? Uma coisa interessante, pessoal. Tomem muito cuidado com essas promoções, liquidações que essas empresas fazem principalmente na televisão. Rádio, internet, jornal, tome muito cuidado. É um negócio às vezes até desumano que eles fazem. E aí você é pego no contrapé. Você é pego no contrapé. Porque você não está precisando comprar aquilo ali, mas aí o cara faz uma propaganda tão boa, tão bacana, que você vai lá e pimba, compra. O pior é que agora você, de uns anos para cá, você não precisa nem ir mais na loja, nem se deslocar, né? Você pode comprar pela internet, né? Você compra até roupa pela internet, né? Então quer dizer, uma coisa que você nem prova, né? Tem um vestuário online, né? Você pode comprar ali mesmo. Maísa está perguntando aqui, Engie? Sim, Maísa, Engie. É essa aí mesmo. O código é EGIE3. É isso, né? EGIE3. Ricardo aqui na TV tem sobre criptomoeda. Rapaz, tá se falando muito sobre criptomoeda agora, né? Acho que todo mundo devia ter um pouquinho de criptomoeda. Eu tenho investimento em criptomoeda, mas eu sou conservador, né? Então eu investi no Hash11, que é o ETF, né, da Hashdex, e foi através dele que eu comprei. Comprei pela corretora, normalmente, né? Comprei lá algumas cotas e tudo. Já até expliquei isso numa outra live, não é para mim. Eu comprei para deixar 30 e tantos anos lá e vou deixar em testamento, essas coisas. Ou então, antes de eu morrer, né? Quando eu sentir que eu estou velhinho já e tal ali, eu distribuo. Não, não quero para mim. É para ficar mesmo, para ajudar as pessoas, né? O Caio, Marcelo, ações ordinárias ou preferenciais? Depende da liquidez da empresa. Depende da liquidez da empresa. Mas geralmente eu gosto das ordinárias, né? Eu acho legal. Se tiver boa liquidez, eu já pego elas. Não tem problema nenhum pegar as PNs, não. Tranquilo. Já tenho umas ordinárias, mas tem outras que as preferenciais estão mais atrativas. Às vezes tem uma diferençazinha no preço, né? Também pode valer a pena. O Cadu, Rash 11 também tem, então é meu sócio, pô. Aí. O Ricardo já botou aqui, ó, Maísa, o código, tá? O EGIE3. Então, pessoal, voltando, então tome muito cuidado, porque às vezes esse negócio de liquidação, eu vi uns negócios aí nessa Black Friday, os caras botando um preço aí muito bom, muito atrativo e tal, não sei o quê, que nada. Você pode ver numa parte lá de trás, do preço que era o produto, você vê que não tem Black Friday nenhuma, cara. É só para puxar você para a loja, para comprar, para você comprar lá. Tem que ter muito cuidado, pessoal. Aí que muito dinheiro vai embora, sabe? Você acaba comprando um negócio que você não precisa, compra por impulso. Isso é muito ruim. Tem mais pergunta aqui. Ordinário é final 3. É assim, Cadu. Isso mesmo. É final 3. A preferencial, Cadu, é final 4. Tá bom? E quando ela é unite, ela é código 11, o final. Tá bom? Fundos imobiliários também, é tudo código 11. Fundo imobiliário é legal também falar, pessoal, outra coisa. Fundo imobiliário não tem lote. Não. Você compra sempre o mercado fracionado, unitário. Você compra 17 ações, você compra 138, desculpe, cotas, né? Você compra 17 cotas, 134 cotas, 209 cotas.
418 cotas, tanto faz, 77 cotas, é tudo um mercado só, tudo fracionado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar para vocês aqui. Peraí, quero mostrar sim, pessoal, falar um pouquinho sobre o longo prazo, né? Mostrar números, né? Não adianta só ficar falando. Pô, eu vou mostrar. Tem aqui um negócio bem interessante, sabe? Deixa eu ver qual é a página aqui. É a página 79. Peraí. Vou chegar aqui. Tem um negócio bem legal para mostrar para vocês. Cheguei aqui. Olha que interessante, pessoal. Uns números aqui para vocês terem uma ideia com relação ao avanço na cota. E aqui não tem dividendo não, tá? É só a cota mesmo. Grendene. Julho de 2005 até julho de 2021, 16 anos, tá? 1.233%. Tá pensando que é muito? Olha aqui. Lojas Renner. Quem já foi na Lojas Renner aí? Quase todo mundo, né? Eu também. Lojas Renner, de julho de 2005 a julho de 2021, 4.788%. Eu vou repetir. De julho de 2005 a julho de 2021, Lojas Renner, 4.788%. Paga pouco dividendo Lojas Renner, tá? Mas olha o avanço aqui da cota. Fantástico, né? E Banco do Brasil? E agora, hein? Banco do Brasil, olha, esse é maior, hein? É de junho de 2000 a junho de 2021. Sabe quanto, pessoal? 5.645%. 5.645%, pessoal, é 55 vezes a grana que você aplicou há 21 anos atrás. Banco do Brasil. CNPJ 01 do país, foi fundado por Dom Pedro. Quer ver mais um aqui, ó? Bem interessante? Klabin. Klabin é a empresa que mais exporta, é papel, né? Klabin, tá muito ligada a celulose, é uma empresa que domina tudo aí com relação a parte de celulose, papel, né? Primeiro aqui, corretoras de banco vendem fundos imobiliários também? Quem foi? Foi Maísa. Maísa, você tem que comprar na corretora, fundo imobiliário. Tem que comprar na corretora, fundo imobiliário, tá bom? Igual compração, é direto. Pessoal, Klabin, ó, de junho de 2002 até junho de 2021, portanto 19 anos, 3.940%. 3.940%. Então, pessoal, existe também a questão do avanço da cota. O meu foco é dividendo. O meu foco é dividendo. É o que paga a minha luz, a internet que eu estou usando agora, é que paga a TV por assinatura, condomínio, aluguel, tudo. Quem paga? Dividendos. Mas é importante que aquilo que você tem em patrimônio, em longo prazo, você veja ele ganhar, com folga da inflação. Boas empresas, sim, é KLBN4, Ricardo. Boas empresas acabam pagando ao longo dos anos, que são pagadores de dividendos, pagam dividendos cada vez maiores. Já falei isso. Empresas bem estruturadas. A Klabin tem mais de 100 anos. Ela sustenta 16 pessoas da família fundadora. 2 famílias fundadoras da Klabin. Família Laffer e família Klabin. 16 pessoas são sustentadas pelos dividendos da Klabin. Seja sócio delas, então. É o que eu pensei. Por isso eu tenho ações da Klabin. A minha sorte é que eu comprei lá atrás, quando ainda estava R$ 2,20, R$ 2,30 mais ou menos, e acabei me beneficiando bastante. Hoje ela vale R$ 4,40, R$ 4,30 mais ou menos. Nem penso em vender. Marcelo, mas praticamente já dobrou de onde você comprou. E daí? Meu foco é dividendo. Eles estão com um projeto muito bom chamado Puma. Vai fazer essa empresa crescer mais ainda. Comprei para ficar casado com ela, para fazer bodas de prata, talvez até de ouro. Tem esse negócio de comprar para vender, não. Esse negócio de comprar para vender, pessoal, perigoso, viu? Isso é mais para
galera que é do mercado. Falei isso no início da live. Tome muito cuidado com isso. Foca em garantir a tua aposentadoria. E olha, o negócio é muito mais simples do que parece. Vou contar uma história para vocês, interessante. É água, viu, pessoal? Não vai começar com brincadeira aí que eu tô tomando cachaça, essas coisas. É água. Eu boto umas gotinhas de limão e bebo. Tá muito calor hoje aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, aproveitando aqui água geladinha com limão. E aí, ô Ricardo, ela já foi uma grande pagadora. Ela não tem pago esses últimos anos por causa desse projeto Puma. Para não ficar pegando dinheiro emprestado, ela pegou dinheiro, recursos próprios, né? Eu achei muito bom, gostei disso. Por isso que eu digo, tem que olhar para frente, né? Pessoal, vou contar uma história para vocês agora. Para vocês verem que o negócio é muito mais simples do que parece. Preste atenção nessa história, muito legal. Um senhor lá dos Estados Unidos, chamado Earl Crowley, guardador de carros numa cidade chamada Baltimore, nos Estados Unidos. Prestem bem atenção, guardador de carros. Esse homem sempre foi pobre. Nasceu numa família pobre, muita dificuldade. Negro, com dificuldades, tinha dislexia, tudo. Sofreu bastante. Mãe era diarista, assim. Esse homem conseguiu juntar, aos 69 anos de idade, $500 mil. Você está achando que esse aqui é o ponto maior da história? É que ele ficou anos e anos para poder chegar nesses $500 mil? Claro, ele era um guardador de carros, então ele não tinha muita grana para poder, né, investir. Tinha esposa, tinha filhos. E os filhos estudaram, viu? Estudaram direitinho, tudo correto e tal. A diferença, pessoal, era o percentual de dividendo, o dividend yield que ele tinha quando ele chegou aos 69 anos. Porque ele ficou 40 anos investindo. Então o dividend yield lá atrás, que era de 4%, vamos supor, ao ano, ele foi passando para 5%, para 6%, para 7%, para 9%, para 12%, para 15%, para 20%. Entenderam? As empresas continuaram lucrando cada vez mais e passaram a pagar, claro, dividendos cada vez maiores, de acordo com o que recebiam. Lembra que eu falei para vocês? Da onde sai o dinheiro do dividendo? Sai do caixa da empresa. Earl Crowley começou comprando ações pela primeira vez, com 29 anos, da IBM. Com moedas. Chegou na corretora, não tinha home broker naquela época, não tinha nada. Chegou na corretora com moedas e comprou 2 ações da IBM. Não tinha grana, pô. E ele começou com pouquinho, mas ele acreditou que ele poderia economizar na condição de guardador de carros, né? E foi guardando e tal. E Marcelo, mas espera aí, você falou que ele era pobre, que estudou pouco, que tinha dislexia. Naquela época também não tinha internet, não tinha esse acesso a todas as informações. Como é que esse homem acabou comprando as ações? Como é que ele fez para escolher as ações? Aí é que vem o arroz com feijão que eu estou falando para vocês. Sabe o que ele fez? Essa história é muito legal. Ele simplesmente comprou ações pensando da seguinte maneira: vou comprar ações de empresas que eu mais vejo fazer comerciais na televisão e que eu mais vejo há mais tempo eu já conheço. Ou seja, aquelas que ele conhecia desde a época que era criança e aquelas empresas que ele já via fazer maior número de comerciais na TV. Não tinha nenhum outro fundamento. Conclusão, o que ele comprou? Coca-Cola, McDonald's, Bank of America, General Electric, Citibank. E aí? Deu certo? Vocês estão entendendo? Deu certo. Boa noite, Eliane. Você também é minha querida. Então, pessoal, é muito mais simples do que parece. E esse homem, como eu disse, aos 69 anos acabou juntando $500 mil.
E o dividend yield dele dava mais de 65 mil dólares por ano. Ou seja, ele recebia aproximadamente 5.500 dólares por mês, em média, só porque ele simplesmente acreditou no longo prazo, acreditou em boas empresas. Vocês estão vendo como é que a coisa funciona? Quer outra história? Vou contar para vocês mais uma aqui. A história de um senhor chamado Huss Grammel. Ele era um militar, sargento do exército. Com 26, 27 anos começou a comprar ações. Não entendia nada. Sabe qual foi o critério dele para começar a comprar ações? Ele pensou assim, eu acho que todo mundo vai precisar sempre de remédio. Só isso. Começou a comprar ações de uma empresa chamada All Green, uma rede de farmácias muito conhecida nos Estados Unidos até hoje. Ficou anos e anos comprando ações dessa empresa. A empresa continuou crescendo normalmente, foi crescendo, cada vez tendo mais lucro, e ele só comprando. Comprando, vivendo com o salário dele de militar, de sargento do exército, recebendo os dividendos, reaplicando. Sabe o que aconteceu? Quando ele fez 92 anos, ele decidiu doar 2 milhões e 600 mil dólares para a sua comunidade. Você acha que ele conseguiu esses 2 milhões e 600 mil dólares como? Foi com salário de sargento do exército? Com certeza não. Se ele doou 2 milhões e 600 mil e ele tinha filhos e netos, certeza de que ele tinha mais alguns milhões para trás, concorda comigo? Olha o tanto que esse homem então conseguiu juntar de dinheiro. Então, quer dizer, são histórias como essa que realmente engrandecem, não é? Esse nosso projeto de autocapitalização para obter a renda passiva. Paul Goodman entrou aqui, grande Paul, um abraço, meu irmão. Sei que essa semana tá bem atarefada para você aí, mas na outra semana estaremos juntos aí fazendo live, né? Tô quebrando um galho aqui. Mas tô com saudade de você, hein? A gente se fala todo dia aí pelo Zap e tal, mas já tô com saudade aqui fazendo live sozinho. Mas olha, pessoal, essa história também de Huss Grammel é muito importante, porque mostra a mesma coisa. O longo prazo. O longo prazo está a nosso favor, né? Não tem importância se você hoje tem 40 anos, se você tem 60 anos, não tem importância. Comece já. Comece o processo da sua autocapitalização para receber a renda passiva já. Estamos numa semana, agora começou hoje, né? Amanhã é um dia útil. Se você ainda não começou, eu sugiro para você, comece amanhã. Faça o cadastro numa corretora. Olha, tem corretoras aí que não cobram nada. Clear, Banco Inter, me ajuda aí, pessoal, o que mais? Rico, Nu Invest, isso tudo aí é de graça. Não cobram nada por corretagem, não tem taxa de custódia, não tem taxa para se cadastrar. Pessoal, aproveita, que é a grande oportunidade que vocês têm. Custo zero. Eu já falei isso numa outra live que eu fiz com o Paul. Eu cheguei a pagar R$ 25 de corretagem. Hoje vocês não pagam nada. É zero. Então, quer dizer, aproveitem isso. É a grande chance, né? Não fiquem dependendo de ninguém na sua velhice. Isso pode ser extremamente perigoso. Extremamente perigoso e pode ser até humilhante. Já pensou você chegar, por exemplo, para vamos supor, um sobrinho seu, né, que teve uma ascensão bacana na vida e tal, você pede lá, pô, sobrinho e tal, tô apertado aqui e tal, aconteceu isso e tal. Aí o sobrinho, na hora de emprestar o dinheiro, faz aquela cara de, será que o senhor vai conseguir me pagar depois? Quer passar por isso? E se for por exemplo, até um irmão teu, pode acontecer, pô. Aí o teu irmão te empresta o dinheiro e no dia do pagamento vai lá e bate na tua porta. E o dinheiro que você está me devendo? Pessoal, quando o negócio mexe com dinheiro, as pessoas se transformam. Se transformam e aí as coisas se modificam. Se modificam. Então, não deixe o tempo passar. A vida é só uma. É só uma. O tempo passa
Não deixe ele passar. Preste bastante atenção nisso. A vida é só uma. E é uma para você se divertir, para você aproveitar e também para cuidar das suas finanças. Não fique dependente de ninguém, nem do INSS, principalmente do INSS, lá no futuro. É essa a mensagem que eu quero passar para vocês. Tá bom, pessoal? Eu tô vendo aqui que já deu mais de 1 hora de live. Acho que já perturbei bastante vocês pelo dia de hoje. Eu vou deixar então aqui um grande agradecimento a todos vocês que ficaram aqui pelo menos alguns minutos comigo. Foi muito bacana. A primeira live que eu faço sozinho, né? Gosto de fazer mesmo com o Paul, né? Mas estou quebrando um galho aqui também, né? É isso aí, pessoal. Vou deixar um grande abraço para vocês. E uma mensagem final. Acreditem. A coisa não acontece no primeiro, no segundo, no terceiro ano, não. Acreditem, é um pouco mais lá na frente, mas tendo paciência, disciplina e aporte, e acreditando que renda passiva é a aposentadoria da nova geração, eu tenho certeza que vocês vão conseguir um grande resultado. Não tenham dúvida disso. Pessoal, grande abraço para vocês e até a próxima. Mas espera aí, vocês estão aguardando ela, né? Aquela perguntinha final. E aí, vamos enriquecer juntos? Valeu, pessoal, um grande abraço, até a próxima, hein?